Como acabar com a fofoca? Olha só, que tema, hein? Meu nome é Shelton Alencar, é um grande prazer compartilhar a palavra contigo mais uma vez. Já convido você para compartilhar, para se inscrever, para comentar e vamos para a palavra. Parece que muitas vezes nós lidamos com uma fofoca da seguinte forma: a gente sabe que existe problema, só que a gente prefere deixar lá quietinho lá e tocar a vida. Agora, uma coisa que todos nós sabemos é que fofoca é errado. A fofoca é uma espécie de granada que, se cair em um terreno e ela explodir, abre buracos em várias e várias pessoas. Da maneira que eu vejo, cada vez que alguém faz uma fofoca, este alguém fere pelo menos 3 pessoas: o que fala, o que ouve e o que está sendo vítima da fofoca. E, sendo bem sincero, nós todos sabemos o que é fofoca. É falar de alguém não na presença da pessoa, de uma maneira que fere, que difame ou que desonre o caráter deste alguém. Às vezes parece até ser sutil e até mesmo com uma boa intenção. Outras vezes é evidente a agressão, como resmungar ou reclamar de uma outra pessoa. E é fato que a gente precisa falar sobre esse assunto. Então a grande questão é como acabar com a fofoca. É um grande desafio, né? E um primeiro passo para você acabar com a fofoca é recusando a fofoca. É não prestando seus ouvidos a conversas que outras pessoas não estejam presentes, com o intuito de falar mal ou simplesmente comentar alguma coisa sobre outra pessoa. Agora, nem sempre a fofoca chega de uma forma que a gente consiga perceber, né? Às vezes as pessoas chegam na gente e falam assim: eu preciso falar uma coisa para você. E o primeiro passo para você identificar é você devolver uma outra pergunta. Você vai falar de uma coisa ou de alguém? Daí você já consegue identificar se dali vai iniciar uma fofoca. Se a pessoa responder de alguém, aí você responde com mais uma pergunta: você já falou com esse alguém? É muito mais fácil você responder dessa forma, claro, educadamente, do que você ceder seu tempo para conversas que pode ser tomada uma direção que talvez não tenha volta. Certo dia eu trabalhava numa empresa, no cargo de gestão, e uma pessoa chegou em mim para falar algo de um outro funcionário. E na hora que eu identifiquei que ele iria falar sobre essa pessoa, eu pedi para ele aguardar um pouco. Saí do meu escritório, fui lá naquela pessoa, chamei ela e pedi para ela entrar. Na hora que a primeira pessoa que chegou viu a segunda pessoa, ele ficou totalmente constrangido e sem jeito. E eu falei: pode falar, agora podemos iniciar essa conversa. E ele imediatamente falou: não tenho nada para falar não. Aí eu dispensei a segunda pessoa, falei que ela poderia retornar para suas atividades e conversei com aquele rapaz dizendo: se por acaso ele fosse falar algo de alguém, que seja na presença da pessoa, porque é tão perigoso você dar ouvido. Se uma pessoa chegar em você e falar assim: mas eu tô tão frustrado com fulano de tal, ele não me responde direito, ele não fala comigo e é ignorante e eu não sei o que tá acontecendo. Você começa a pensar: rapaz, aquela pessoa age dessa mesma forma. Acontece que a nossa mente vai começar a avaliar se aquela pessoa age dessa forma também conosco, e uma semente foi plantada no seu coração. Uma outra forma de fugir de fofocas é redirecionando elas para uma outra pessoa. Primeiro, é claro, você redireciona a pessoa para Cristo. Você pergunta para ela se ela já falou isso para Deus e o que Deus respondeu sobre isso. Em segundo lugar, você vai redirecionar a pessoa que está fazendo a fofoca para a vítima. Então manda ela conversar com a pessoa, resolver, pergunta se ela já passou todos os fatos, expôs toda essa situação que ela está sentindo para a pessoa envolvida, e se houve algum dano referente à fofoca, ele deve pedir perdão e assim resolver a situação. E em terceiro lugar, também deve ser redirecionado a pessoa aos terceiros que ouviram as palavras, que ouviram as reclamações, pois essas pessoas não tinham nada a ver com a história, e até mesmo sendo influenciado por uma conversa vã. Concluindo, a fofoca, ela de fato é desagradável, ela nunca é boa e deve ser desprezada por aqueles que servem a Jesus. E em vez de sermos passivos com essas atitudes, nós devemos ser vigilantes para não deixar nenhum tipo de seta entrar no nosso coração e ser espalhada por aí. E nunca seja um portador de uma fofoca. E eu peço para você compartilhar esse vídeo para uma pessoa que esteja realmente precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida.